Então, pessoal, um aluno meu me pediu para eu formalizar alguns argumentos da crítica da razão pura, né? No princípio eu fiquei meio cabreiro, mas como eu tinha comprado aqui essa edição, né, da Folha, estava querendo ler, eu resolvi aceitar o desafio, né? Antes de entrar no assunto, falando aqui um pouco da edição, acho uma boa edição, né? Gostei da tradução até onde eu li, né? Eu não estou muito longe, ainda estou na estética transcendental. Tem algumas diferenças para traduções mais tradicionais, né? Então, por exemplo, em vez de falar de múltiplo sensível, eles falam de diverso sensível. Tem até uma nota dos editores explicando a mudança, etc. Mas, no geral, achei uma tradução boa. Acho que vale a pena comprar esse livro, né? Tava de R$ 20 quando eu comprei, né? Tudo bem que tem o frete, mas pro tamanho do livro e para a qualidade, achei que tava valendo a pena, né? Então, beleza. Aí eu fui procurando os argumentos assim para formalizar. Tem um prefácio, a primeira edição, prefácio, a segunda edição, introdução, e a parte em que ele começa realmente a argumentar, pelo que eu vi, é aqui na estética transcendental, né? Aí peguei na primeira parte aqui sobre o espaço, né? Só para dizer aqui que esse livro que está aqui na tela não é o livro da Folha, né? É o livro aqui da edição portuguesa, né? Chega, saiu da página ali. Não é o da Folha, mas de qualquer forma, não acho que vai ser tão importante aqui, especialmente o texto, não, tá? Então, eu estava formalizando aqui os argumentos, né, que onde ele começa a argumentar que o espaço não é o conceito empírico, né, vou até chegar um pouquinho para cá. O espaço não é o conceito empírico, né, é a forma da acessibilidade, etc. E eu notei uma coisa interessante, né, eu notei que o Kant aqui ele está usando um princípio que não é tão aceito, né? E aí vou escrever aqui a formalização que eu tinha feito, né? Desse parágrafo 1 e do 2 e até chegar no princípio que eu quero falar com vocês, né? Então aqui, a primeira parte aqui, né? Esse primeiro argumento aqui fala o espaço não é um conceito empírico extraído de experiências externas. Essa aqui seria a conclusão que ele quer chegar. Né? Daí ele vai argumentando. Efetivamente, para que determinadas sensações sejam relacionadas com algo exterior a mim, igualmente para que as possa representar como exteriores uma das outras, né? E não só distintas, mas em lugares distintos, refere-se já o fundamento da noção do espaço. Refere-se já ao fundamento da noção do espaço. Né? Então, para o espaço não pode ser um conceito empírico, porque toda experiência empírica, de alguma forma, já pressupõe espaço. Né? Mais ou menos esse aqui é o argumento dele. Logo, a representação do espaço não pode ser extraída da experiência pela experiência das relações dos fenômenos externos. Pelo contrário, essa experiência externa só é possível antes, mediante essa representação. Né? E aqui esse primeiro argumento, não sei nem se está tão boa assim minha reconstrução, né? Mas eu julguei assim que ele começava, né, com uma premissa do tipo assim, para todo x, para todo y, né? E aqui eu vou achatar tudo para a primeira ordem para ficar mais fácil, né? Aqui, né, tem uma questão de conceitos, etc. Mas vamos achatar tudo para a primeira ordem. Parece que a ideia aqui é o seguinte: para todo x, para todo y, x, se x é extraído de y, isso implica que y é anterior a x. Né? Então, se a noção de espaço, o espaço é extraído da experiência, de alguma experiência específica, essa experiência deve ser anterior à noção de espaço, no sentido de que eu tenho uma experiência antes de ter a noção de espaço, algo desse tipo, né? E aí, né, Kant parece se apoiar em algumas
premissas, algumas propriedades dessa noção, dessa relação de anterioridade, né? Entre elas, a antissimetria. Esse aqui que seria uma relação de ordem estrita, né? Então, a ideia seria que para todo x, para todo y, se x é anterior a y, então não é o caso de y ser anterior a x. Né? E aqui você tem três, a premissa empírica, vamos dizer assim, empírica, eu não sei bem até que ponto isso aqui tem um conteúdo empírico, né? Essa premissa aqui me pareceu a menos que ele argumenta diretamente, né? Mas até tem um motivo, porque no segundo argumento ele dá o motivo para aceitar essa premissa, né? Esse motivo que eu acho que se baseia em um princípio não muito aceito, que é o seguinte: o espaço é. Aqui eu vou usar S de space, tá? Só para não ficar. Na verdade, para toda experiência, para todo X, aqui eu teria que restringir a quantificação à experiência, né? Para todo X, se X é uma experiência, etc. Mas eu vou fingir aqui que a gente está fazendo uma quantificação já restrita. Para todo X, a noção de espaço é anterior a X. Né? Parece que seria a ideia dele aqui, né? Quando ele fala que refere-se já ao fundamento da noção de espaço, né? Ou seja, a noção de espaço é anterior a qualquer experiência. Né? Essa premissa aqui que depois ele vai tentar apoiar em outro princípio. Né? E aqui, então, seria uma derivação mais ou menos simples, né? Aqui, isso aqui seriam três premissas, né? Premissa, premissa, premissa. E aqui, fazendo a eliminação do universal na 2, aí eu posso dizer o seguinte, olha, se a noção de espaço é anterior a uma experiência aqui, uma experiência arbitrária, então não é o caso dessa experiência arbitrária ser anterior à noção de espaço. Então aqui seria 2, a eliminação do existencial. Né? Fazendo a eliminação do essencial do universal. Né? Eliminação do universal. Fazendo a eliminação do universal no 3, a gente ficaria com... Estou eliminando para a mesma constante, né, que seria essa experiência arbitrária. Então seria 3, eliminação do universal. Né? Aqui, opa, eliminação do universal aqui é assim, né? Porque o S está do lado de cá. Aí, beleza. Aí aqui eu vou fazer simplesmente com modus ponens, né? Então, eu sei que essa experiência sensível arbitrária não é anterior à noção de espaço, né? Então, 4, 5 modus ponens, né? Que eu teria que descer um pouco isso aqui, né? Opa. Pronto, resolvi aqui. Então, posso descer aqui um pouquinho. Né? Então, eu sei que essa experiência não é anterior à noção de espaço. Né? E aí eu posso fazer a eliminação do universal aqui no 1. E eu sei que se a noção de espaço ela é extraída dessa experiência, então essa experiência é anterior à noção de espaço. Eliminação do universal. E aqui, obviamente, eu faço um modus tollens, né? Entre o 5, o 6 e o 7. E aqui eu digo que a noção de espaço não é extraída dessa experiência 6 e 7.
modus tollens. Daí, como essa experiência aqui é arbitrária, eu posso generalizar de novo, né? Por quê? Porque quando eu introduzir essa constante, o E, ela não tem nenhuma premissa, então eu não tô supondo nada sobre ela, né? De modo que aí eu posso universalizar sobre ela. Então, para todo x, né? Então, lembrando que a gente está supondo que a gente está quantificando sobre as experiências, né? Para não precisar ficar colocando condicional. Para todo x, não é o caso da noção de espaço, está ser extraída de x, né? Então é 8, introdução universal. Né? Isso aqui, então, é exatamente aqui essa conclusão. Né? O espaço não é um conceito empírico extraído da experiência externa. Né? Então, minha ideia seria mais ou menos essa ideia. Que Kant aqui ele está se utilizando de algumas características, né, de uma relação de ordem estrita, né? No caso aqui, C anterior de. É o que faz sentido, né? Já que até na até no capítulo anterior, acho que na introdução, né? Ele fala aquela princípio de Hume, né? De que todo pensamento ele tem que ser os conceitos que estão no pensamento eles têm que ser interessados a uma experiência. Então ele está interessado aqui nessa coisa da ordem, né? Que os conceitos são formados, né? Então, obviamente, essa noção de ordem estrita, ela, além de ser assimétrica, né? Ela é irreflexiva, né? Uma coisa não é anterior a ela mesma. Ela é transitiva, apesar de que o transitivo não vai usar em nenhum lugar dos argumentos, e também ela é total, né? A parte dela ser total vai ser importante no próximo argumento, né? Ou seja, para qualquer duas coisas que está na mente, ou uma é anterior à outra, ou uma é igual à outra, ou elas são a mesma, né? Claro que se a gente pensar que se a gente tem coisas a priori na mente, as coisas a priori são todas simultâneas, né? Mas vamos novamente aqui diminuir o escopo aqui só para a noção de espaço e experiências espaciais para a gente deixar um pouco mais simples, tá? Então, beleza. E aí, vou apagar aqui. Aí no segundo, que na verdade eu não queria apagar, né? Vou pausar aqui que eu vou passar a página. Beleza, né? Então, sou good. Vamos continuar aqui. Então vamos para o segundo argumento, né? Que apesar de ser um texto menor, ele é mais complicado, né? Então, o espaço é uma representação necessária a priori que fundamenta todas as intuições internas, tá? Então, essa aqui é a conclusão que ele quer argumentar, né? Que o espaço é o fundamento, né? Pegando aqui nossa metáfora, aqui, né? Que a gente está apoiando tudo nessa coisa dessa noção de ordem, né? De ordem estrita. O que ele quer dizer aqui é que se você tem, né, uma sequência de experiências espaciais, né, experiências de coisas externas, a noção de espaço, o espaço ele é o zero dessa sequência, né, ele é o fundamento, né, de certa forma. A gente pode pensar o seguinte, que algo é um fundamento de uma sequência de, vamos dizer aqui, de experiências, se ele é anterior a tudo. Né? Então parece aqui que o que ele está, né, a noção aqui é a seguinte, né? Para todo y, se para todo x ou y é anterior a x ou y é igual a x, né? Então y é o tal fundamento, né? Pensando que a gente está aqui restringindo a um tipo de experiência espacial, experiência externa, né? Então aqui está restringindo todas as codificações a fundamento dessa sequência de experiências, né? Então o que ele está querendo argumentar aqui é essa noção que f de S, né? Que
a noção de espaço é o fundamento dessa experiência, tá? Agora vamos ver aqui uma premissa que ele vai utilizar para defender isso, tá? Porque no outro argumento, se você perceber, ele simplesmente assume, né, que o espaço é anterior. Aqui eu não vou. Ah, tá aqui. Aqui ele simplesmente, na premissa 3, né? Ele simplesmente assume que o espaço é anterior a tudo, né? Então aqui ele está meio que assumindo. Né? Aqui deveria até ter um para todo x, né? Ou S é anterior a x, ou S é igual a x, né? Porque o para todo x aqui, ele codifica até sobre a noção de espaço. Mas ele está só assumindo. E aqui ele tenta dar um motivo para você pensar isso, né? Vamos ver. Não se pode nunca ter uma representação de que não haja espaço, embora se possa perfeitamente pensar que não haja objetos alguns no espaço. Né? Então aqui é um motivo que ele dá. Por que o espaço é anterior? Porque se pode pensar no espaço sem nada dentro, mas você não consegue pensar em coisas sem que elas estejam no espaço. Né? Considerando por seguinte, o espaço é a condição de possibilidade dos fenômenos, não uma determinação que dependa deles. É uma representação a priori que fundamenta, né? O a priori que eu estou interpretando como sendo o zero da, da ordem, né? Da sequência, que fundamenta necessariamente todos os fenômenos externos. Tá? Então aqui ele parece ter a seguinte premissa, ó. Essa premissa aqui que me parece problemática. Para todo x, para todo y, se x é anterior a y, então, né, deve ser possível, né, a palavra aqui que ele usou, representar, né? Deve ser possível representar x sem representar y. Né? Essa aqui é a premissa. Né? Se x é anterior a y, né? Anterior nesse sentido, né? De ser anterior de condição de possibilidade do outro, deve ser possível representar x sem representar y. Né? Daí, você tem a premissa. Né? Tem outra premissa aqui, que é uma premissa que tem a ver com a noção de ordem, né? Que é simplesmente que a ordem é total. Para todo x, eu já falei ela, para todo y, ou x anterior a y, ou y anterior a x, ou aqui não vou botar parênteses porque não faz diferença, né? Ou x é igual a y. Então, isso aqui quer dizer que a ordem é uma ordem estrita total, né? E aí ele tem essa premissa aqui que diz o seguinte, olha, não existe experiência que você pode representar aquela experiência externa, né, de objetos externos, que você pode representar aquela experiência sem representar o tempo. Né? E aqui, obviamente, dessas premissas, você consegue concluir que o tempo é o fundamento dessa ordem aqui. Né? Como é que faz isso? Né? Fazer aqui não é bem o ponto, assim, eu queria mais discutir aquela premissa, mas vamos lá. Aqui a gente vai simplesmente inverter os quantificadores, né? 4. Vamos imaginar que a gente está definindo um quantificador em relação ao outro. E aí aqui a gente, não sei se tem até uma maneira melhor de fazer, mas vamos supor que exista uma experiência qualquer que é anterior ao tempo. Né? Então isso aqui é uma suposição. Vou até botar assim mais para cá porque talvez não dê espaço. Isso aqui é uma suposição. Né? Dada a premissa 2 ali, né? Se ela é anterior ao tempo, vou fazer direto, tá? Vou distanciar ela. Se ela é anterior ao tempo, ao espaço, né, no caso, se é essa experiência anterior ao espaço, eu posso representar essa experiência sem representar o espaço. Né? 2, eliminação
né? E modus ponens também, né? Aí, beleza. Mas aqui pela distanciação da 5, eu sei que posso distanciar para a mesma constante, porque são universais, né? E aqui, obviamente, eu tenho uma contradição, beleza? Aí, se eu tenho uma contradição, eu vou fazer a introdução da negação, né? Então, essa experiência arbitrária, então, que é 8, introdução da negação, não é anterior ao espaço, né? Fazer uma instanciação da 1 ali, né? Então, ou da 1 não, da 3, né? Então, para todo x, para todo y, vou fazer aqui embaixo, só para eu ficar olhando ali. Então, ou o espaço é anterior. Vou fazer aqui só nessa ordem aqui para ficar mais claro. Ou essa experiência é anterior ao tempo, ou espaço, ou o espaço é anterior a essa experiência, ou, sei lá, essa experiência é o espaço, algo desse tipo assim. E aqui com 9 e 10, né? Para cá, fazer um silogismo disjuntivo. E a gente fica com ou o espaço anterior a essa experiência, ou o espaço é essa experiência, né? E aqui, como essa experiência ela foi arbitrária, né? Eu posso fazer para todo x, ou o espaço é anterior a x, ou o espaço é igual a x, né? E aí, fazendo a distanciação da 1, né? Eu sei que isso daqui implica que o espaço é o fundamento desse tipo de experiência, né? Perceba aqui, ó. Eu tenho... Deixa eu chegar um pouquinho mais para cima da minha câmera aqui, só para a gente ver melhor. Beleza. O que eu tenho aqui, né, é esse universal, né? Que está aqui, ó. Aí quando eu distancio esse para todo y aqui para S, aí eu tenho que o 12 implica f de S, e essa aqui é a conclusão, né? Beleza, né? Então é basicamente isso que Kant está fazendo aqui. Mas então a minha questão aqui é exatamente como interpretar essa premissa 2, né? Para toda. Pronto, acho que já posso chegar para baixo de novo, né? Para toda. Para todo x, para todo y, se x é anterior a y, então deve ser possível representar x sem y, né? Então isso aqui para mim me parece uma premissa de concebibilidade e possibilidade, né? Está dizendo o seguinte, olha, se é possível x ser anterior a y, né? E faz sentido aqui, né? Já que ele está falando aqui, né, de condição de possibilidade, exatamente isso, né? Então faz sentido ele usar uma premissa concebibilidade e possibilidade. Então, assim, se é possível x ser anterior a y, então é concebível que é concebível representar x, é concebível x sem y, né? Então, se é possível que x seja anterior a y, é concebível essa situação em que você tem x e não tem y, né? Só que qual é o problema aqui, gente? Qual é o problema aqui? Deixa eu... Vou apagar aqui, tá? Peraí que eu vou fazer de novo um... Desculpa que eu não sei fazer nova página, não sei direito mexer nesse negócio. Então, mas tá. Qual é a questão, né? Que a Alice está dizendo o seguinte, olha, se é possível que x seja anterior, vou botar aqui, vou fazer em lógica proposicional mesmo, se é possível A, então é concebível A, né? Se é possível que algo seja anterior ao espaço, seja anterior à experiência, ou a experiência seja anterior ao espaço, então é concebível imaginar a experiência sem o espaço, ou o espaço sem experiência.
Então ele está fazendo esse argumento aqui, na verdade, possibilidade e concebibilidade. Só que princípios concebibilidade e possibilidade já são complicados, né? Só que o princípio que é mais aceitável, mais aceito pelo menos, é o contrário. É o princípio de o que é concebível é possível. E aqui ele está dizendo o contrário. O que é possível é concebível. Tudo que é possível é concebível? Será que será? Imagino que tem estado de coisas muito complexos, né? Que são possíveis e não são concebíveis, né? Será que nossa mente é tão potente assim, a ponto de conceber tudo que é possível, né? Parece que Kant aqui ele está pressupondo isso no argumento. E eu acho isso bastante complicado, né? O de baixo ele também é complicado, né? Porque será que tudo que é concebível é possível? É que a gente não está supondo que nossa mente é completa, vamos dizer assim, que a gente consegue conceber tudo que é possível, mas a gente está supondo aqui que nossa mente é correta, né? Que tudo que a gente concebe é possível, né? Será que a gente não consegue conceber nenhum tipo de contradição, algo desse tipo? Talvez não, né? Mas esse aqui seria o segundo princípio, né? O princípio que Kant parece estar apelando aqui é o primeiro, né? E esse primeiro ele é mais complicado ainda, né? E você pode pensar, por que Kant ele está apelando para esse princípio, né? Que é complicado, né? Eu imagino que pela influência de Hume, né? Até na introdução aqui eu comentei que na introdução da crítica ele cita outro princípio de Hume, né? Toda experiência, todo o conteúdo da experiência tem que ser tem que ter origem, ou todo o conteúdo do pensamento tem que ter origem na experiência, é um princípio de Hume. E aqui ele está usando outro princípio de Hume, que é esse aqui, ó. Aqui está no Tratado, né, da Natureza Humana, livro um, parte 2, seção 2, né? Acho que é isso. Vou só subir aqui para ver se a seção é 2 mesmo. Está no 8 aqui, né? Deixa eu ver só se é na seção 2 mesmo, tá? Seção 2, tá? Então é livro um, parte 2, seção 2, parágrafo 8, né? Então aqui Hume ele vai expressar esse princípio, né? Hume ele expressa os dois, né? Ele expressa isso aqui como um bicondicional, né? É uma máxima estabelecida em metafísica que tudo que a mente concebe claramente inclui a ideia de possível, né? Então aqui ele está dizendo que tudo que é concebível é possível, né? Então ele está aqui, vamos dizer que vou chamar esse aqui de um, esse aqui de 2, né? Aqui nessa parte ele está afirmando dois, tudo que é concebível é possível. Só que perceba, Hume, ele não percebe que ele está falando duas coisas diferentes. Ele fala, tipo assim, ou em outras palavras, que nada que imaginamos é impossível, né? Então, aqui, né, fazendo assim, né, porque ele está fazendo uma contrapositiva, né? Nada que imaginamos é impossível, né? Ou seja, se a gente imagina, ou se é possível, a gente imagina. Como, como podemos formar a ideia de uma montanha de ouro? Concluímos que uma montanha de ouro pode existir. Não somos capazes, porém, de formar a ideia de uma montanha sem vale. Daí, né, então aqui, né, aqui eu parei um pouco, né, porque aqui não estava muito claro que ele estava fazendo o oposto, né? Em outras palavras, nada que imaginamos é impossível. Né? Aqui ele parece estar dizendo realmente a mesma coisa. Mas aqui, ó, não somos capazes de formar a, a ideia de uma montanha sem vale. Por isso, vemos que é impossível. Né? Então aqui ele está pegando esse primeiro princípio aqui e fazendo não é possível conceber A, logo não é possível A. Né? Então ele está fazendo a contrapositiva desse primeiro princípio. Né? Então ele começa expressando o segundo princípio, tudo que é concebível é possível, e ele termina com o primeiro, tudo que é possível é concebível. E ele não parece ver diferença entre as duas coisas, né? E Kant também talvez não esteja vendo essa diferença, né? Porque você perceba que aqui quando ele
está expressando o que eu penso ser esse princípio, né? Não se pode nunca ter uma representação que não haja espaço, né? Então ele está falando assim, ó, pô, o espaço ele é anterior porque sempre que a gente representa o espaço antes, né? Dentro do espaço. Mas a gente pode, a gente consegue pensar o espaço sem as coisas, né? Então ele está fazendo aqui as duas direções também, né? Quer ver? Vamos. Ele está expressando. Deixa eu subir aqui de novo minha tela. Meio burro aqui. Ele está falando assim, se anterior. Aqui é o primeiro, né? Ele está falando aqui. A gente já me perdi tudo. Ah, tá. Porque tá pro lado, eu acho. É, isso, tá pro lado. Certo, aqui. Então ele está falando assim, se anterior a gente deve conseguir, ó, se o espaço é anterior à experiência, a gente deve conseguir representar o espaço sem a experiência, né? E se não é anterior, a gente não consegue, né? Então aqui ele fala assim, não se pode ter representação que não haja espaço, então a gente não consegue a gente não consegue representar a experiência sem espaço, daí se segue que ela não é anterior, né? Mas a gente consegue representar o espaço sem a experiência, daí se segue que é anterior. Então aqui ele parece, né, fazendo um bicondicional, né? Perceba, não se pode nunca ter uma representação sem espaço, né? Então como a gente não tem esse R, esse aqui, por modus ponens, a gente não tem esse. Beleza, então aqui a gente tem esse lado de cá da implicação. Mas ele fala o seguinte, mas a gente consegue, a gente tem um lado de cá, né? Que a gente fez a outra posição. Né? A gente não tem esse, logo a gente não tem esse. Então a gente fez esse lado da implicação. Mas ele fala o seguinte, olha, por outro lado, a gente consegue imaginar o espaço sem as coisas. Por isso o espaço é anterior. Aí ele está fazendo do lado de cá. Né? Então, eu acho que aqui ele não está distinguindo exatamente entre essas duas direções do princípio de concebibilidade. Ele está tomando como sendo a mesma coisa. Da mesma forma que o Hume faz. Né? Só que como eu falei para você, esse 2 aqui, ele é aceito, mais ou menos aceito, né? Tem gente que não aceita, etc. Mas o 1 é amplamente questionável, né? É altamente questionado e não conheço ninguém que aceita. Por exemplo, Descartes, quando ele vai argumentar que o corpo é diferente da alma, ele fala assim, ó, eu consigo conceber o corpo, a alma sem o corpo, né? O que é concebível o que é concebível pela minha mente é separável por Deus, logo é possível que o corpo seja diferente da alma, e como a identidade é necessária, o corpo é diferente da alma. Então ele está usando aqui o 2. Né? Só que Kant aqui, a prova de Kant, usa o 1. Né? Por mais que ali ele expresse aquela premissa como um bicondicional, a prova mesmo utiliza essa direção aqui de possibilidade para concebibilidade, né? E eu penso que isso é questionável, né? Eu queria saber até a opinião de vocês, né? Eu tô nessa coisa aqui de ler Kant tentando formalizar para exatamente discutir esse tipo de coisa, tá? Então, qualquer coisa aí, deem a opinião de vocês, tá bom? Um abraço.